Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar lendo Cartas de Cristo, carta 8. Continuamos nela. Falamos muito da religião e falamos também, da ciência. E agora a gente continua. Lendo estas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosia, adesão às suas crenças atuais? Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo tão fortemente é somente crença irracional? É engraçado, eu vou dar um parênteses aqui, gente, porque teve uma pessoa que escutou Cartas de Cristo e ficou inteiramente assim chocada com o que eu falei, porque ela falou que isso aqui era muito mentira, né? Que Jesus não tinha escrito isso. Ele tinha escrito o que está na Bíblia, os Evangelhos. Eu fiquei pensando, da onde que a gente consegue ainda achar que a Bíblia foi escrita por Jesus, primeiro, né? Ela foi escrita bem depois, e ela foi passada de geração, né? De pessoas para pessoas que ouviram falar. Então não foi ele que falou, não foi ele que escreveu. E aquilo que eles escreveram estava dentro das suas crenças também, né? Não era exatamente o que Jesus tinha dito, mas era o que aquelas pessoas entenderam, interpretaram dentro de suas crenças sobre o que Jesus falou. Então, o que realmente a gente está entendendo de tudo isso? Hoje ainda me mandaram um vídeo, foi interessante, porque ele falava que estava na Bíblia, né? Que o homem que Deus é que Jesus é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, né? E que a mulher, ela deve ser submissa ao homem, não que ela tem um outro papel, né? Mas que é a última palavra do homem. E aqui nas Cartas de Cristo e outros livros que eu leio para vocês, fala exatamente o oposto, que nós, mulheres, temos um papel de igualdade. Claro que não somos iguais aos homens, temos características diferentes, sim, mas não somos inferiores, também não somos superiores, apenas somos. É como se algo complementasse, sabe o yin e yang da medicina chinesa? Então, aquilo lá seria a justa composição, o homem e a mulher, diferentes, mas complementares, em equilíbrio, em igualdade, sem um estar por cima do outro, sem um ser vindo da costela do outro. Não, nós viemos do mesmo lugar, nós viemos de Deus. Não tem diferença entre o homem e a mulher no sentido de quem veio primeiro, qual é mais importante, a mulher tem que ser submissa ao homem, isso não. Mas sim respeitar as diferenças. Bom, já que já falei, né, do que estão falando, vamos lá, vamos continuar a carta. É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você, enfim, compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do funcionamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de experiência mais elevadas, entrando na verdade em si mesmo. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas, não pela verdade. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que ao rezarem, pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar. Elas acreditam que quando receberem a resposta à sua oração, se a receberem, se alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes, porque vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, quando se deparam com o tão desejado objeto, experiência, orientação, os que recebem a graça divina às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso.
Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e a crença que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração, com exceção, é claro, da intervenção da consciência divina. Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento. O resto é crença e esperança, uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina que conduz unicamente para o crescimento e perfeição, se você confia plenamente que irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, então, ou para escutar, o que eu comecei a ler hoje. Faz uma pausa, escuta novamente, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de sua vida. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe, se dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo conhecimento e criatividade? Ou você simplesmente aceita essas palavras formalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Você vive plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal é a única realidade e a inteligência mais elevada operando na criação? Você depende consistentemente da sua suprema e efetiva orientação, ou você pensa que seria melhor viver segundo sua própria vontade finita e seus impulsos emocionais por vezes confusos? Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita se perguntando se essa orientação o dirige para onde pensa que querer ir, você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, a consciência divina? Não é isso uma indicação de que seu ego ainda está no controle? Inclusive essas cartas, quando difundidas conforme previsto, se tornarão crenças e não a pura percepção espiritual daquilo que é, do qual se originam estas palavras. Somente quando essas palavras forem levadas à meditação depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás delas chegará como um raio de luz à mente. Quando isso acontecer, você saberá que sabe. Aqueles que tenham evoluído o suficiente para viver em 2 dimensões, vocês cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano em direção à dimensão mais elevada da realidade universal, provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão essas cartas como se fossem pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que estou dizendo agora. Vocês residem em 2 dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguido por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Esse é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnético-emocional da rejeição-ligação, que em suas formas mais destrutivas os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada com características da vida, a pessoa começa a compreender e por fim saber que o impulso egóico humano de olhar apenas para o céu em realidade fecha a alma para o contínuo fluxo da vida divina na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena humana. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesma. Tudo o que a vida divina é agora flui no corpo, na mente e no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue seu coração, o que se revelará perfeito ao longo prazo. A vida divina sempre está aí para ser acessada.
sempre que a pessoa abandone sua própria vontade e se dirija a ela em todas as suas necessidades. Gente, a gente vai parar por aqui e vamos continuar na próxima carta. A quem a gente está se dirigindo? Ao ego ou à vida divina, à consciência divina? É uma boa pergunta.